Fala galerinha do nono ano, vamos para mais uma aula de arte online? Então galera, como prometido, nós vamos falar hoje, continuar no módulo 3, Patrimônio Cultural, e falando hoje especificamente sobre ritmos brasileiros. Encontrado lá na página de número 36, você tem teoria e prática, tá? É uma página de teoria e prática. Como é de teoria e prática, então vamos para a teoria e depois para a prática, certo? Então, falando de tempo, quando a gente fala de ritmo, a gente tem que falar de tempo. Mas o que é um tempo? A gente usa muito isso. Eu não tenho tempo. Eu vivo correndo contra o tempo. Assim, dá um tempo para mim. Então, todo mundo fala essa palavra tempo, mas tempo quer dizer pulsar do som. É isso que quer dizer um tempo. Então, nos ritmos, quando a gente fala de ritmos principalmente, o significado de tempo quer dizer uma batida, um pulsar. É como se fosse o nosso órgão, o nosso corpo humano, que tem o coração pulsando para a gente sobreviver. Então, na música não é diferente. O tempo ele funciona como um coração, o coração do som, praticamente isso. Então, quando a gente vê o pulsar das batidas, das marcações, a gente chama isso de tempo, certo? E em ritmo, a gente tem que ver uma outra palavra que se chama compasso. E o que é um compasso na música? É o conjunto de tempos, Então, a nossa aula de hoje é sobre esses dois itens, tempo e compasso, ok? Tempo, compasso, ou seja, música. Esse é o nosso tema de hoje, música. Então aquela galerinha que adora ficar escutando música, que adora ficar com fone de ouvido, para não incomodar ninguém, escutando os seus estilos musicais. Então é para você essa aula, eu acho que tenho certeza que você vai gostar. Ou seja, a maioria de vocês, Quase todos praticamente. Então vamos lá para nossa aula, falando de tempo, falando de música. Logo para a gente entender a teoria musical, a gente tem que saber reconhecer uma pauta, tá? Então, esse conjunto de 5 pautas aqui, a gente chama de pentagrama, ou de pauta mesmo, as pautas musicais. Por quê? Penta, automaticamente ela tem 5, então é óbvio que penta é 5, Então, ela é contada sempre de baixo para cima e nunca de cima para baixo, tá? Então, você sempre conta as linhas de cima para baixo, de baixo para cima. Por quê? Isso vai influenciar em alguma coisa? Vai influenciar em muita coisa, tá? Principalmente quando for colocadas as figuras aqui para a gente reconhecer as notas musicais, certo? E além dessas linhas, ela possui 4 espaços, ou seja, os vãos entre uma linha e outra conta como um espaço, tá? Então, essas 5 linhas aqui são as que são visíveis, tá? Na música, a gente também tem as linhas inferiores e as linhas superiores, só que elas são invisíveis, certo? Como é que a gente sabe que elas existem? Porque dentro das figuras, as figuras elas vêm sempre cortadinhas, como se fosse uma linha no meio delas. Então, a gente só identifica através dessas figuras, que depois a gente vai ver um pouquinho sobre elas, tá? Mas sobre as linhas inferiores e superiores eu não vou entrar eu não vou entrar em detalhes, certo? Então, o que vocês têm que ter em mente é que quando vocês precisam reconhecer um caderno de música, uma partitura, você sabe que tem 5 linhas e que elas são chamadas de pentagrama ou de pautas musicais, tá? São esses conjuntos de 5 linhas e 4 espaços, tá? Então elas são visíveis, certo? E a gente não vai falar sobre
as linhas inferiores nem superiores, e nem os espaços inferiores nem superiores, certo? Olha lá. Então, lembrando, resumindo, sempre de baixo para cima. Essa é a contagem, ok? E o espaço a mesma coisa, sempre de baixo para cima, tá? Isso é a regra geral, tá? Não importa se vai mudar a clave, que a gente vai ver daqui a pouco, não importa. Isso é a regra geral. Não importa também o instrumento que você toque ou que você cante, é regra geral mesmo, tá? Então, olha só, as linhas, elas são encontradas nesse nível. Elas são encontradas assim, né? Sempre compridas, sempre na horizontal. E aí o que acontece? Bem no início dessas linhas, a gente encontra uma imagem, né? E essas imagens, elas são chamadas de claves, né? Aí quando a gente vê clave, a gente acha que é só essa aí, porque essa é a mais famosa, é o que todo mundo desenha, quando se fala de música em aplicativos é o que aparece. Então, digamos que seja a, a famosinha mesmo, né? A celebridade das músicas que a gente mais conhece é essa, que se chama clave de sol, tá? Mas por que a clave de sol? Ela começa a ser desenhada, né, segunda linha. Lembra que é de baixo para cima, certo? Então a gente começa a desenhar elas a partir da segunda linha. Então, sempre a partir dessa linha aqui. Então, é a partir disso que a gente vai contornando até chegar a parte aqui da haste dela, né? Então, olha só, sempre nesse movimento, né? Até chegar a haste dela, certo? Então, sempre nessa segunda linha. Então, essa é a clave de sol. Mas, como eu falei para vocês, ela é a mais famosa, mas não é a única. Olha só, tá? Clave de Fá, certo? A clave de Fá, ela inicia sempre na quarta linha. Ou seja, deixa eu pegar um mouse aqui. Aqui. Primeira linha, segunda linha, terceira linha, quarta linha, certo? Então, ela sempre vai iniciar na quarta linha. E aí, além dela ter essa forma meio que de orelha, ela recebe esses dois pontos aqui, ó. E esses dois pontos, eles são referências mesmo para entre essas duas linhas, certo? E é através disso que a gente sabe que essa é a clave de Fá, porque ela começa aqui, certo? Mas o que isso tem a ver com a música, né? Tem a ver porque é elas que vão orientar, são elas que vão orientar as notas musicais, certo? Então, a gente está acostumado a ver assim, eu já vi muito vocês falando a seguinte coisa, quando fala assim, me dá uma nota musical, desenhe uma nota musical, vocês sempre desenham isso aqui, ó. Eu já vi muito isso, já vi muito, e não são só vocês, né? A maioria, principalmente dos jovens que não entende de música, mas que gosta de música, adora desenhar isso aqui e chamar de nota musical. Isso não é nota musical, elas são claves musicais, certo? Elas são as orientadoras. É a partir delas que a gente vai saber quais são as notas musicais presentes aqui, nessas linhas, certo? Então, a segunda linha aqui é a Sol, e a segunda linha aqui a gente chama de Fá, justamente porque se inicia a clave de Fá. Mas existe só essas duas? Não. Existe uma outra bem aqui, ó, resumindo, né? Começa na segunda linha, tem os dois pontos, e a terceira é a clave de Dó, tá? A clave de Dó, ela é um pouco mais complicada de se desenhar, mas não é impossível, né? Então, são essas duas barras, né? Uma barra mais grossa e uma mais fina, sempre tem essa separação aqui, e esse desenho parecido com o número 3, né? Sempre nessa forma aqui. A clave de Dó,
Como é que a gente sabe aonde ela inicia e qual é a linha de referência dela? A linha de referência dela é a linha do meio, é a terceira linha, né? Mas ela começa por aqui, ó. Ela sempre inicia aqui e a gente reconhece ela, a gente sabe que as notas, a partir da nota orientadora, né, a linha orientadora dessa clave, ela é a linha do meio, justamente aonde esses pontos, né, esse número 3 aqui, entre aspas, né, eles se encontram, tá? Esse meio aqui. Então, a partir da terceira linha, a gente chama essa terceira linha aqui, quando tem a clave de dó, a gente chama de dó, tá? Então é muito óbvio aí, é só saber essa regra, aonde que elas iniciam. Quando a gente sabe aonde que elas iniciam e que as linhas aonde elas representam, né, por isso elas levam esse nome, a gente sabe que essa linha vai se chamar, vai dar o nome, exatamente o nome delas, vai receber o nome delas, né? Então a segunda linha, quando tem esse desenho da clave de sol, a segunda linha vai se chamar sol. Quando tem esse desenho aqui da clave de Fá, onde começa na segunda linha, a segunda linha vai se chamar Fá. E quando tem o desenho da clave de Dó, a linha 3 é que vai se chamar Dó. Então, a partir daí, as outras notas são distribuídas. Como, por exemplo, ó, clave de Sol. Clave de Sol desenhada bem no início, certo? Justamente porque é uma clave que vai orientar as notas. Obviamente, como eu falei, ela inicia na linha 2, certo? E aí, na linha 2, então, a figura que vai ficar aqui, independente de qual figura seja, ela vai se chamar Sol, tá? Aqui eu coloquei um tipo de figura, mas existe várias. E depois eu vou mostrar para vocês quais são as figuras. Mas quando ela está, qualquer figura delas está localizada nesta linha, quando tem esse desenho, né? Essa linha vai se chamar Sol, tá? Então, olha lá. Só lembrando aqui. Tá, se essa linha é Sol e a gente precisa encontrar a, a, as outras notas musicais, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? Aí a gente precisa lembrar quais são as notas, né? Então, eu vou colocar uma cola aqui para vocês. Quais são as notas musicais? Elas são 7 notinhas, né? Essas 7 notas, vocês já sabem, que é Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, certo? Dó, Ré, Mi, Sol, Fá, Sol, Lá, Si. Então, essas 7 notas, elas são referenciais para essas linhas, certo? Mas elas ainda não são notas. Aqui, ó, a gente vai saber aonde que elas vão ficar posicionadas aqui a partir desse desenho. Por isso que é importante a gente saber qual é a linha referencial de cada desenho desses, tá? Que são as 3 aí. Então, na clave de Sol, repetindo, começa na segunda linha, a nota referência dessa figura é a segunda linha, certo? Então, na segunda linha será chamada de Sol. Qualquer figura que for colocada aqui será chamada de Sol, tá? Aí a gente precisa entender o seguinte. Geralmente, a gente acrescenta um outro Dó. Geralmente, tá? Por quê? São 7 notas, mas 7 é ímpar, certo? E a gente precisa de um número par aqui, para fechar uma chave, né, completa. E aí, quando a gente completa essa chave, aí não tem mais 7 notas, tem 8. Então, vai de Dó a Dó. Só que o que acontece? A gente chama esse conjunto de 8 notas de uma oitava, certo? Então, aqui tem uma oitava, certo? E aí, só que na música, em uma partitura, a gente pode ver que uma música ela pode ter várias oitavas. Pode ter uma oitava, 2 oitavas, 3 oitavas, né? Principalmente para quem toca instrumento, é muito
muito importante as pessoas saberem que existem esses conjuntos aqui. E geralmente os acordes, eles são baseados através dessas oitavas aqui, né? Que vai sempre de dó a dó. E aí o que acontece? Essas notas, elas são configuradas como uma escada, né? Justamente porque essas linhas aqui é que serão as escadas para essas notas aqui. Tanto para as 7 notinhas, quanto para o conjunto de 8 notas que a gente chama de uma oitava, tá? E aí essa escada, por que a gente chama? O que significa uma escada? Né? E vocês estão me chamando de doida, né? Que eu estou subestimando a inteligência de vocês. Só que não, galera, é importante mesmo a gente saber mesmo e repetir isso inúmeras vezes. Quanto mais a gente repete, a gente aprende mais. Então, uma escada ela serve para subir ou ela serve para descer. Entendendo isso, entendendo que esse desenho de escada ele vai ser desenhado aqui nessas 5 linhas e 4 espaços, o que acontece? A gente vai chamar de escala, certo? Então, são as escalas das notas, ok? E aí, nessas escalas, a gente encontra os tons mais graves e os tons mais agudos, certo? Então, quanto mais a gente desce, a gente tem os tons mais graves. Imagina você subindo uma escada, quando você está descendo, aí entra a física, né? Você estuda lá física, matemática, quando você desce, a força, né, te puxa para baixo, né? E quando você puxa para baixo, seu corpo fica mais pesado. Então você tem que se forçar para se equilibrar numa escada. Para subir, já é o contrário, né? Para subir, o seu corpo vai se tornando mais leve gradativamente, até você chegar no topo. Você vai se acostumando, o corpo vai se acostumando a subir a escada, quando vê, você já está até correndo numa escada. Então não é diferente na música. Então quanto mais alto você tiver, mais tons agudos você terá, ok? E isso vai refletir dentro das figuras presentes dentro dessas linhas. Imagina que essa escada sejam essas linhas e esses espaços. Então é assim que eles vão ser distribuídos, é assim que as notas, a gente vai reconhecer as notas aqui, certo? Olha lá, então Dó, o espaço Ré, sempre utilizando todos os recursos, tanto linha quanto espaço, tá? Então Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e Dó. Ou seja, aqui tem uma oitava, certo? Se eu continuar subindo, eu posso ter 2 oitavas. Se eu continuar subindo, eu posso ter 3 oitavas. Então, é sempre nessa chave de 8 notas, certo? E sempre usando as 7 notinhas aí nessas escadas, né? Imagina uma escada aqui, digamos que... Enfim, tem uma escada no Rio de Janeiro, que eu acho que fica na Lapa, eu não lembro direito. Que isso é cheio de azulejos, que é de um artista bem humilde, né? E ele sempre ganha azulejos. As pessoas começou a fazer isso automaticamente, né? Porque ele queria deixar algo mais bonito e tal. E aí ele começou, os turistas que frequentavam o lugar achavam tão bonito, tiravam foto, que os turistas começaram a doar azulejo para ele. Então, lá naquela escadaria tem azulejo do mundo inteiro praticamente, né? E é uma escada enorme de grande, mas muito, muito, muito grande. Quem já foi lá já deve ter sofrido um pouquinho ou desistiu de querer subir. Imagina uma escada assim. E aí sempre de cada degrau desses, e cada espaço entre um degrau e outro, eles recebem uma nota musical, tá? Que vai estar presente ali naquelas linhas. Já assim, então, já dá pra gente fazer um exercício. Se a segunda nota, já que esse desenho aqui da clave de Sol, então a segunda nota vai se chamar Sol, então o que vem depois do Sol? É o Fá, não é? É a nota Fá. E aí depois da nota Fá vem o quê?
o Mi, né? Olha só, Sol, Fá, Mi. Eu estou descendo a minha escada, certo? Entenderam agora como é que funciona isso? E aí qualquer nota que eu colocar nesses espaços aqui, independente da figura que eu colocar, a nota vai ser essas aqui, quando eu tiver esse desenho, tá? Ou seja, descendo mais um pouco, temos o Ré. E subindo, subindo aqui, ó, a segunda linha é o Sol, então o próximo espaço será Lá. E a próxima linha será Si. O próximo espaço será Dó. E quando acaba aqui, já era? Acabou tudo? Não. Ainda tem linha, ainda tem espaço para ser completado. Então, a gente volta para cá. Então, depois do Dó é Ré. E aí, no último espaço, o Mi. E na última linha, Fá. E lembra que tem espaços invisíveis aqui, ó. Então, a gente sobe também. Sol. Aqui a gente consegue completar com um espaço inferior, né? E um espaço superior. Se a gente quisesse continuar subindo, continuar descendo, a gente poderia, só que não vai ser desenhado as figuras, as linhas, na verdade, tá? Vai ser linhas invisíveis bem aqui, que a gente vai reconhecer através das figuras, que elas vão receber um traço cortado, ok? Então, entendendo essa base de escada, de escala, né, a gente consegue distribuir essas notas aqui, certo? E sempre orientadas através das claves que ficam aqui, tá? Então, a partir da orientação que ela deu, que é a segunda linha, a gente distribuiu as outras. Então, é assim que os artistas, os músicos, né, eles vão reconhecer as notas numa partitura, tá? Então, vamos para a clave de Fá. A clave de Fá, eu coloquei aqui uma outra figura para vocês verem, tá? Uma figura simples. Na clave de Fá, a gente sabe que ela inicia bem aqui na quarta linha, né? E na quarta linha, então, ela vai se chamar Fá, certo? E aí repete o mesmo processo. Entende as 7 notas e as oitavas. Entende que as linhas e espaços vão se tornar uma escada, que serve tanto para subir quanto para descer. E nelas são distribuídas, né? A gente significa que os tons vão ser mais graves ou mais agudos. E serão distribuídas as notas musicais. Tá? Então, essas são as notas musicais. E aí, se a segunda linha, a quarta linha é Fá, então o que vem, né, antes e depois do Fá? Nota Fá. O que vem depois? Sol. Então, não vai pular Fá para outra linha, colocar Sol. Lembra que conta sempre linha, espaço, linha e espaço, linha e espaço, o tempo todo. Então, o próximo espaço é Sol, próxima linha é Fá, ou Lá, perdão. E o próximo espaço, né, espaço superiorzinho lá, que fica bem pendurado, é o Si. Então, segue a sequência, ó. Está aqui, vai subir para Sol, Lá, Si. Parei aqui, tá? E aí, vamos lá. Descendo, eu tenho o quê? Mi. Aqui eu coloquei no espaço, mas é na linha, tá? Só lembrando vocês, porque aqui, se eu colocasse muito em cima, não ia dar ia cobrir aqui a nota, tá? Então, só exemplificando. Mas a nota Ré, ela fica nessa linha bem aqui, depois do Mi. E o Mi fica no espaço, tá? Qual é o espaço? Terceiro espaço. Qual é a linha do Ré? Fica na terceira linha. Sempre quando tem esse desenho, tá? E aí a gente tem esse espaço, vai se chamar Dó. Eu coloquei na linha, mas exatamente por causa desse que não deu aqui, né? Então eu coloquei na linha, mas é o espaço.
E aí o si fica na segunda linha. E o lá fica nesse último espaço aqui. E aqui eu não coloquei porque não deu espaço. Mas depois do lá descendo é o sol, que vai ficar penduradinho bem aqui, tá? Então, só não esquecer isso. Aqui não vão confundir. Aqui eu coloquei assim, diferente lá do primeiro, porque o espaço aqui não deu. Ia ficar muito apertado. E se eu diminuísse, vocês quase não iam enxergar. Mesmo porque tem gente com problema de vista, né, galera? Então, olha lá. Fica pendurado aí o sol. Nessa linha bem aqui. Aqui. O sol é nessa linha. Coloquei de triscando aqui pra vocês entenderem. Ou seja, assim como o si vai ficar pendurado aqui em cima, aqui embaixo que vai ficar pendurado já não é o sol, é o fá. E a gente fecha. Vamos lá para a nota dó. Nota dó, como vocês viram, terceira linha. Então a terceira linha, né? A terceira linha ela é a nota dó, a linha dó, tá? E a linha dó, então qualquer figura presente nela será chamada de dó, tá? Então a mesma coisa, sabendo as notas musicais, sabendo as oitavas, subindo e descendo os tons, né, das escalas e sempre nas notinhas de linha, espaço, linha, espaço, linha, espaço e assim vai, ok? E aí sabendo que ela é a dó, a terceira linha é a dó, então o que que vem depois e antes do dó? Sim, antes do dó, porque também tem. Lembra que quando chega no 1, volta para o início. Então depois é o ré, vai ficar no espaço. O mi vai ficar na linha. O fá vai ficar no espaço. O sol na linha. O lá o sol no espaço, o lá na linha. E o si no espaço superior. E descendo em o si, lembra? Quando chega no dó, volta tudo de novo. Então, volta pra cá. Si, a linha é lá. O sol fica no espaço. O fá fica na linha. E pendurado fica o mi, tá? Então, isso é a regra geral. Ou seja, você só vai saber distribuir essas aqui a partir dessas figuras aqui, que são as claves, tá? A partir desses desenhos. Então, entendendo essa base de como é distribuída, aí a gente vai falar um pouquinho da clave de sol, justamente por causa dos compassos, para a gente entender a questão do tempo e do compasso, já que compasso é o conjunto de tempo, certo? E aí, como é que eles vão ser distribuídos? Os compassos eles vão ficar dentro dessas linhas, né? Cada um no seu quadrado. E a fórmula de cada compasso vai ser distribuída através de números. Então, isso aqui é pura matemática. A música é muita matemática. E aí, o que acontece? Esses números, essas frações aqui, elas vão estar bem aqui, ó, localizadas. Onde eu deixei esse círculo aqui, vermelho, é onde eles vão ser encontrados. Ou seja, depois das claves, sempre vem esses números, essas frações. E o que quer dizer essas frações? São as fórmulas de compasso, ok? E aí, o que quer dizer cada número desses? O número que fica em cima, ele será a quantidade de tempo. E o número que fica embaixo é equivalente às figuras que vale um tempo, tá? Esse um tempo é de acordo com uma tabela estipulada, né, pela teoria musical, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Então, vai equivaler de acordo com o tempo estipulado lá, que vocês vão ver daqui a pouco, eu vou começar a entender melhor isso aqui, tá? Então, eu quero que vocês saibam o que significa o número de baixo e o número de cima. Quantidade de tempo, figura que vale um tempo, tá? Não é um tempo de um tempo, uma batida, não.
é um tempo equivalente à tabela. E depois a gente vai ver essa tabela aí. E aí como é que vai ficar isso? Essa quantidade de tempo e de figuras, né, que vale o tempo, aí vão ficar aqui, ó. Então já coloquei 2 por 4, certo? E aí o que que esses números têm a ver com aquelas figuras que eu coloquei dentro dos espaços e linhas, que são as notas musicais? O que que tem a ver isso, né? Esses são os tipos de compasso. Voltando aqui, isso são as fórmulas de compasso. Fórmulas, falou em fórmulas, pensou em números. Falou em tipos de compasso, a gente olha em gráficos, tá? E aí em gráficos e tempo, por quê? Aqui tem 2 tempos. Se tem 2 tempos, um tempo é mais forte, o primeiro tempo sempre é mais forte e o segundo é mais fraco. E ele é chamado de binário, né? Porque é 2 tempos. Quando ele tem 3 tempos, a música tem 3 tempos, o compasso tem 3 tempos, o que a gente fala? A gente continua aqui no primeiro tempo seja mais forte, para a gente entender aonde começa e onde termina, e os outros tempos são mais fracos, certo? E o quaternário é quando tem 4. Então vai ficar assim, ó, 2 tempos. Então o tempo mais forte é o 1, e o tempo mais fraco é o 2. O ternário sempre nessa base, onde o 1 é mais forte e o 2 e o 3 é mais fraco. E o quaternário, um quadrado mesmo, onde o tempo 1 é mais forte e o 2, 3 e 4 são mais fracos. Tá? Então é assim que a gente consegue identificar os tipos de compasso que tem uma música. Tá? O que isso tem a ver? Vamos lá. 2 por 4. E aqui eu tenho os meus compassos. É assim que eu reconheço os meus compassos, através dessas barras aqui. Mas são só esses tipos de barra? Não. Depois vocês vão ver os tipos de barra presentes, tá? Essas barras aqui é a mais simples. Só para vocês entenderem que onde tem barra quer dizer a divisão de um compasso para o outro. Tá? Então é sempre essa barra de compasso que divide um compasso e outro. Olha lá, mais ampliado. Então, entre a divisão, temos o compasso 1, compasso 2, o compasso 3. E aí eu posso ter mais compassos aqui. Quanto mais divisões eu vou ter, mais compasso eu vou ter. Tá? Então, olha lá. Compasso 1, 2 e 3, certo? E agora a gente vai ver os tipos de barras de compasso, tá? Então, elas são divididas assim. Como eu mostrei lá, o modelo mais simples para vocês, que é simbolizado aqui pela letra A, que é a barra mais simples de compasso, barra de compasso simples. A letra B, que tem 2 barras simples aqui, né? A gente chama de barra de compasso duplo, tá? E a letra C, identificada aqui como uma barra mais fina e a outra mais grossa, a gente chama de barra de compasso de pauta final. Por isso, essa barra mais grossa depois da mais fina, porque marca o fim de uma música. É quando encerra tudo. O músico vai parar de tocar, quem vai cantar vai parar de cantar, quando chega nessa barra bem aqui, tá? O que significa essa barra da letra D? Que é uma barra mais grossa, uma mais fina e 2 pontos, tá? Esses 2 pontos significa que você vai repetir, tá? Então, quando tiver esses 2 pontos, né, igual lá da clave de Fá, né? É bem idêntico. Só que na clave de Fá é bem aqui, ó, que fica, ó, entre o espaço 3 e 4, né? É que fica. Mas eles vão ficar aqui, ó. Quando se trata de repetição, eles vão ficar entre a linha
é o espaço 2 e 3. E aí eles vão significar que a pessoa vai ter que repetir um compasso, um trecho da música, tá? E repetir o quê? Então, se ele está desse lado aqui, ó, então ele vai se chamar ritornelo à esquerda. Ou seja, você vai repetir tudo que tem na esquerda. Não é toda a música, é um pedaço, tá? E letra E, já que tem 2 pontos entre o espaço 2 e 3 aqui, ó, a gente sabe que também vai se tratar de uma repetição, só que se tem a esquerda, temos a direita. Então, se chamará ritornelo à direita. Você vai repetir o que tiver à direita. Na ritornelo, eles chamam esse nome aqui porque vem de retornar, lá no italiano, né? Então, são nomes europeus, né? Que a música ela é baseada muito em teoria europeia, tá? Bem, a música erudita, tá? Então, a música popular também, porque é a base da música erudita. Só muda os estilos. E já que a gente já sabe os números e o que significa esses números, essa fração, e que a gente entendeu que os compassos são divididos através dessas barras, então eles estão localizados entre essas barras, então aqui a gente teria 4 compassos, certo? Agora a gente precisa entender como é que a gente vai distribuir as figuras dentro dessas linhas. E aqui, que desenhinhos são esses que eu estou colocando? Eu estou colocando as figuras musicais. São elas que vão ficar dentro dessas linhas e desses espaços. E são elas, quando elas são encaixadas aqui nas pautas, é que elas são chamadas de nota musical. Tá? Então, não é a clave de Sol, nem a de Fá, nem a de Dó que são chamadas de nota musical. Elas são claves. Elas são referências para as linhas, tá? Para as pautas. E aí, de acordo com o desenho de cada uma delas, como a gente já apresentei para vocês, essas figuras vão estar representadas aqui. Então, lá no exemplo, quando eu falei da nota Sol, eu coloquei a semibreve. Lembra? Pode voltar lá o vídeo e visualizar. Eu coloquei a semibreve. Mas eu poderia colocar uma mínima, eu poderia colocar uma semínima, eu poderia colocar uma cocheia, eu poderia colocar uma semicocheia, eu poderia colocar uma fusa, ou eu poderia colocar uma semifusa. Aí eu não coloquei a semifusa aqui, por quê? Porque ela só repete aqui uma haste, tá? A fusa ela tem 3 hastes, a cocheia é uma, a semicocheia tem 2 hastes. Então, qual é a semifusa? Ela tem 4 hastes, tá? Então, essas são as figuras musicais distribuídas nesses espaços e nessas linhas. E quando elas estão presentes aqui e contém esses símbolos aqui, aí sim elas são chamadas de notas musicais, tá? Mas fora, quando elas estão fora dessas linhas, dessas pautas, a gente chama elas de figuras, tá? Então, só lembrando. E existe, ó, lembrando aqui, voltando aqui rapidinho, essas são as figuras, né, base, e elas sempre subindo, certo? Quando elas forem descer, elas vão virar de cabeça para baixo, tá? Mas observe bem aqui, ó. Observe esse detalhe aqui da semicocheia, da cocheia, da fusa e da semifusa. Eu vou voltar lá, tá? Olha lá. Elas recebem a haste pro lado de fora. 2 hastes pro lado de fora, 3 hastes pro lado de fora. Mas quando elas viram de cabeça para baixo, as hastes ficam do lado de dentro, tá? Então, é desse jeito que elas são desenhadas dentro das pautas. Vamos lá. Agora eu vou colocar para vocês aqui um quadrado
que ele representa não só as figuras, mas as pautas de cada uma delas. As pausas, tá? Perdão. As pausas. Então, esses aqui de baixo são as pausas e essas de cima são as figuras. Ou seja, quando tem essas figuras, a gente vai ter sons. Quando a gente tem essas figuras, a gente vai ter silêncio, tá? Então, é o momento do artista parar de tocar ou parar de cantar. E aí, não basta só saber isso. Como eu falei, é impregnado de matemática. Se é cheio de matemática, é cheio de números, é cheio de cálculos. Então, não vamos fugir disso. Olha lá, eu coloquei simbolizado o verde para vocês entenderem que o verde é o quê? Vamos lá, verde, amarelo e vermelho, semáforo. O verde é para quê? Seguir, certo? O amarelo é para quê? Atenção, certo? O vermelho é parar. Então, para de tocar, para de cantar, ok? Mas parou para sempre? Não, porque cada uma dessas figuras aqui, elas vão ter tempo. Como eu falei, matemática. E para não sair da matemática, a gente tem números, cálculos, certo? Então, números, olha só. A semibreve, independente se ela tem barulho ou silêncio, né? Se ela está sendo tocada ou em silêncio, em uma pausa, ela equivale a 4 tempos. 4 tempos. Uma mínima, 2 tempos. Uma semínima, 1 tempo, tá? Cocheia, meio, e aí por aí vai. Só vai diminuindo o tempo. Então, observe que a que tem mais tempo é a semibreve, que é essa bem aqui, sem nenhuma haste, né? Sem nenhum cabinho, digamos assim, que é assim que vocês chamariam, tenho certeza disso. Com exceção, acho que já entendem um pouco, que já fazem Valquíria Lima ou fazem algum curso de música, eu tenho certeza que já entenderam isso aqui, tá? Isso aqui para eles vai ser até chato, porque eles já viram isso aqui inúmeras vezes. Sempre quem está começando tem que aprender tudo isso aqui. Então, não esqueçam, o que vale mais tempo é a semibreve, tá? Ela tem nome e o sobrenome dela é o tempo, bem aqui, ó, 4. Não esqueça. Ah, mas se ela tiver de cabeça para baixo, vai ser o mesmo tempo? Vai ser o mesmo tempo. A mínima vai ser o mesmo tempo? Vai, tá? Independente. Então, atenção, como um semáforo, falta o amarelo. E o amarelo é o tempo delas. Então, olha lá, verde para seguir. Se segue, tem som, certo? Se a gente está falando de música, tem som. Se é para parar, pausa, né? E aí as figuras são essas outras que estão de vermelho. Se é para se concentrar, porque matemática para contar a gente precisa de concentração, a gente, né, nos números são representados aqui pelo amarelo. Isso aqui eu fiz esse esquema para vocês entenderem o que elas significam, o porquê a importância de cada uma delas, tá? E elas têm nomes. E olha lá, elas tanto para subir quanto para descer. Ops, né? Subir são essas e para descer são essas aqui. Mas independente se é para subir ou para descer, os números dos tempos são os mesmos, tá? Vamos lá. Lembra do quadro que eu falei para vocês, que é estipulado pela teoria musical, que equivale ao númerozinho de baixo? Lembra disso? Para calcular, você precisa se concentrar. Para calcular as figuras, você precisa de concentração, ok? E quando é essa concentração? Olha aqui, ó, tenho 2 por 4, como um exemplo lá que eu citei. Esse 2, lembra? O 2 significa o quê? Quantidade de tempo. Lembra disso? E a de baixo é o número equivalente ao quê?
equivalente a um tempo. Lembra que eu falei a um tempo, mas não era de um tempo, mas sim o tempo estipulado em uma tabela, é essa tabela aqui. Claro que aqui embaixo eu coloquei meio bagunçado, que eu peguei uma imagem com péssima qualidade, que é difícil a gente ter uma imagem dessas boa na internet. Mas eu peguei só para exemplificar melhor para vocês. Então, esse número de cima equivale ao quê? A segunda figura. A segunda figura qual é? Qual é o nome dessa? Né? Volta lá. Vou pegar a cola para vocês. Só para vocês verem. A segunda é a mínima, certo? A última é semibreve, que equivale a 4. E por aí a gente vai descendo, tá? Tendo isso, voltando. Então, esse 2 equivale a essa, quando tenho 2, eu sei que vai ser referente a essa minha figura que é a mínima, que vale 2 tempos. Por isso, 2, tá? E o 4 quer dizer a última? Não, tá? O 4, o 2 aqui, e voltando aqui, ó, os números que eu falei. 16, 32 e 64. O que quer dizer esses números? Quer dizer a ordem dessas aqui. Ou seja, quantas figuras eu vou ter com a semibreve? Vou ter uma, porque ela vale 4, ela é a máxima, vale o tempo máximo, né? Então, ela vai ser uma. Só que aqui, se eu for dividir, como eu falei para vocês, que é matemática, divisão. Quanto é dividido 4 para 2? Aí vai ficar equivalente à mínima. São 2 notinhas aqui, certo? E cada uma delas tem o seu tempo, tá? E aí a mesma coisa na terceira. São 4, ó, dividido. Uma é dividido para 2, uma é dividido para 2, então fica 4. Aí vai dividindo o tempo todo até chegar aqui embaixo. Ou seja, aqui embaixo são quantas figuras que eu vou ter aqui? 64. Aqui eu vou ter 64 semifusas, eu vou ter 32 fusas, eu vou ter 16. Esqueci agora, caramba, deixa eu voltar aqui. Perdão. Difícil estudar. Vamos lá. Semicolcheia. Olha lá. Então, 16 semicolcheia, 8 colcheias, né? E assim sucessivamente. Então, são esses números aqui que vai ser referente a esse número aqui de cima, tá? Olha lá, para a gente entender a quantidade desses tempos que cada compasso vai ter, os músicos têm que contar. Já viu aqueles músicos que ficam batendo palma, ou batendo pé, ou balançando a cabeça? Eles não é uma dancinha sem fundamento. Não é só para eles se animarem. Essas marcações, elas são chamadas, né, de leitura rítmica. Eles ficam marcando o tempo com o corpo, seja com a cabeça, com as palmas ou com os pés, né? Eles marcam o tempo. E aí, por que eles fazem isso? Porque eles não têm um metrônomo. Porque se eles estivessem, eles ligariam um metrônomo, né? Que geralmente todas as escolas de música têm, né? E aí liga o metrônomo e ele marca o tempo. Então facilita para a contagem. Aí ele tem que se concentrar nesse metrônomo. Mas se você, digamos assim, não tem o metrônomo e quer aprender a contar o tempo, e você não tem dificuldade de se concentrar, então tem dificuldade automaticamente para contar o tempo com a cabeça, com as palmas ou com os pés, você pode ir lá no seu celular, lá na plataforma para baixar
os dispositivos e baixa qualquer um desses aplicativos. Tem outros, né? Esse aqui são só alguns exemplos de metrônomo digital. E aí você pode ter no seu celular um metrônomo desse para te ajudar a contar o tempo de cada uma delas lá. Né? Como eu falei da teoria, mas aqui eu estou dando atividades práticas. E hoje em dia as pessoas usam muito aplicativos em celular para contar o tempo. Então fica mais fácil para eles conseguirem se concentrar nas outras coisas que precisam memorizar, que precisam trabalhar em uma partitura musical. Tá? Então a leitura rítmica aqui, eles sempre fazem batendo palma, ou batendo os pés, ou balançando as cabeças. Né? Quando eles fazem esses tempos com alguns sons emitidos pela boca, a gente chama de solfejo. Né? Então, não vou entrar em detalhe em solfejo aqui, só a leitura rítmica, porque a gente está trabalhando tempo e compasso. Tá? E assim, ó, aqui fica distribuída uma partitura. Então, vocês já sabem que tem a clave, vocês já sabem que tem essa fração com números, que é exatamente a fórmula do compasso, tá? Você sabe que tem as barras de compasso, você sabe que tem a barra de finalização, né? É o compasso de finalização, e que entre essas barras você tem os compassos. Isso aqui eu estou resumindo. E aí você sabe que cada figura dessas, elas equivalem a um tempo. E cada uma delas, né, elas são parte de uma divisão matemática, que é aquela tabela que eu mostrei para vocês, certo? Que é a equivalência das contagens todinhas. Então, se a gente tem aqui 4 por 4, como é que vai ficar um compasso? Ele vai ficar dividido em 4. Então, cada compasso desses aqui, ele vai ter 4 tempos. E aí, eu vou ter que selecionar lá naquela minha tabela que eu tenho, né, de tempo. Eu seleciono e escolho as figuras distribuídas aqui, de acordo com a orientação das claves, certo? Aí eu vou saber qual é dó, qual é ré, qual é fá, qual é sol e tal. Então, de acordo com essas orientações. E cada figura vale um tempo. Então, lembra dessa aqui, uma pretinha com arte? Ela é o quê? Temos aqui um compasso de 4, porque temos o 4 aqui, ó. A fórmula matemática, lembra? A fórmula do compasso. Temos quantos compassos aqui? 2. E a música Brilha, Brilha Estrelinha. Quem nunca ouviu essa música na infância, né? Olha lá, 3 compassos, 4 compassos, 5 compassos, 6, 7 compassos, 7, 8, vamos lá, 9, 10, 11 e 12, certo? Então a música Brilha, Brilha Estrelinha tem 12 compassos, né? Contando aqui: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ops. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Certinho. 12 compassos na música Brilha, Brilha Estrelinha. Tá? E aí? Já, ok. Lembra da figura? Né? Cada figura vale o seu tempo. A mínima, a semínima, a semibreve, a cocheia, a semicocheia, a fusa, a semifusa. Cada uma delas é equivalente ao seu tempo. Cada uma delas tem o seu tempo. Essa aqui equivale a um tempo só. Então, se eu tenho 4, então eu preciso de quantos para inteirar 4? Eu preciso de 4 notinhas dessa aqui. Tá? Ah, mas eu não quero usar só essa aqui, vai ficar chato. Beleza. Então, você vai colocar uma nota que equivale para completar. Então, eu coloquei 2 que valem 1 e eu coloquei uma que vale 2. E 2, 3 e 4, inteiramos 4 aqui, certo?
Beleza, então aqui já fica a fichinha pra vocês, ó. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. E por aí vai, tá? Então sempre é assim que elas são encontradas. Ah, mas aqui só tem dois tipos de figura. Tem. Eu poderia muito bem substituir qualquer um desses compassos aqui e colocar apenas uma semibreve, porque é aquela que equivale a 4 tempos. Então, se eu tivesse só uma delas em um compasso, eu já resolveria meu problema aqui. Então, posso aqui fazer como é que posso dizer? Um colorido maior na minha partitura, né? Colocando diversidades de figuras. Posso, tá? Mas cada música aí, cada músico, né, cada compositor faz do seu jeito. Então aqui equivale a 2, então inteira 4, beleza? Agora se você fosse fazer uma leitura rítmica, como seria? Lembrando, leitura rítmica é você bater os pés ou você bater as mãos, certo? Ou você fazer com os dedos estalados. Tenta fazer com os dedos estalados, tá? E aí o que acontece? Você vai contar aqui, ó, pra ter o som, né? Aqui, ó. Brilha, brilha. Ó, o primeiro, eu não vou nem cantar, que eu sou péssima. Vocês vão correr, vocês vão se assustar, vão ter pesadelo comigo. Então aqui eu coloquei o de azul, o primeiro, porque ele é o mais forte, lembra? O tempo 1 ele é mais forte, tá? E os outros são mais fracos. Entendido? Então sempre o primeiro tempo, ele é mais forte e os outros são mais fracos. Então, cada compasso desse, o primeiro tempo é sempre mais forte e os outros são os mais fracos, tá? E é assim que a gente consegue identificar. Aqui, o que tipo de compasso é esse aqui? É binário, ternário ou quaternário? Se ele é 4, quaternário, ok? Então, tem 4 formas de 4, quaternário. E o primeiro tempo, independente se ele é bi, se ele é ter, se ele é quá, sempre o primeiro tempo será mais forte e os outros serão mais fracos. Então, se você fosse bater aqui palma, a primeira palma ela vai ser mais forte, tá? E as outras vão ser mais fracas. Então, é basicamente isso. Tente fazer esse exercício em casa, vai. Tenta parar isso aqui. Quando eu completar aqui, tenta tirar um print ou dar um pause e você experimentar fazer isso aqui com estalando os dedos, ou batendo palma, ou batendo seus pés. Tenta, isso é muito importante para a coordenação motora, para a concentração. Você que tem muita dificuldade de se concentrar, esses exercícios são valorosos para você melhorar a concentração. Por isso que a gente fala que a música ela educa muito, né? Porque quem estuda música acaba sendo melhor na questão de economia, um pouco melhor nas questões lógicas, de matemática. Então consegue se concentrar mais fácil, tá? Então essa é a importância da música para a nossa vida. Concentração. Então experimenta aí, vai. Vou colocar os números aqui. Experimenta bater o primeiro tempo sempre mais forte e os outros mais fracos, tá? Ah, só uma dica. Sempre quando tem 2, 4 tempos, a gente não bate 2 vezes, tá? Se tivesse uma de 4 aqui, que é semibreve, a gente não bate 4 vezes. A gente bate uma só. É uma só palma, é um só pisão no pé aqui, né, batida no pé, é um só estalo forte. Mas o que acontece? O que acontece com os outros? Os outros, eles ficam meio que ocultos, tá? Então ficam aparentemente ocultos. Então você tem que contar só na cabeça, por isso a concentração. Ou seja, quando chegar bem aqui no 2, você bate bem forte e você segura o outro tempo na cabeça, somente na sua memória, tá? Então vai se tornar aqui, eu vou voltar aqui para não confundir vocês de onde eu tô falando. Então como é que seria aqui, ó, no primeiro?
uma leitura rítmica do primeiro. Seria assim, ó. Tá? Então, o primeiro é mais forte e os outros são mais fracos. Tá? O primeiro é mais forte e os outros são mais fracos. Tá? Então, seria assim. Aqui eu bati as 4 porque ele tem um tempo só. E quando é esse aqui, que eu falei que tem que segurar, né, que tem que contar na cabeça, na memória, ele vai ficar assim, ó. O primeiro tempo é mais forte, o outro é mais fraco e o outro a gente segura, né? Ou seja, bate uma vez e segura o segundo tempo, né? Então ficaria assim, ó, aqui vale, aqui já termina e começa um outro. Então vou pegar daqui, tá? Não, vou pegar do início. Vou pegar daqui pra cá, tá? Perdoe se eu errar, porque a titia aqui tá um tempão sem treinar essas coisas. Mas eu vou tentar. Já que eu tô desafiando vocês, vou ser desafiada também. Então vamos lá. Vou repetir. O tempo mais forte. Deu pra entender? Tá? Então o tempo mais forte, os outros são mais fracos. Um tempo mais forte, o outro é mais fraco, segura e bate mais forte e bate mais fraco. É mais ou menos assim, tá? Então é mais ou menos assim que a gente vai contar. E então eu desafio vocês a completar essa música Brilha, Brilha, Estrelinha. Se você quiser cantar depois que você conseguir a leitura rítmica, nossa, você vai achar as músicas bem mais interessantes. Então você vai ver a importância da matemática dentro da arte, tá? Não é só as formas geométricas, não. A música também absorve isso. Então, tira print aí e treina em casa, tá? Treina a concentração, treina a sua coordenação motora e treina suas batidas, seus ritmos, tá? Por que eu estou pedindo para você treinar? Aguarda até o final da aula. Não vou dar spoiler agora. Um resumo da nossa aula. O que interessa é a nossa atividade. E aqui temos um grande desafio para você, certo? Qual é esse desafio? O desafio da nossa aula é você escutar ritmos popularmente brasileiros. Já que a gente está falando de ritmos brasileiros. Ah, mas professora, a senhora não falou dos ritmos brasileiros, a senhora falou só da teoria musical. Sim, eu falei da teoria e prática musical hoje. Na próxima aula eu vou entrar aqui, ó, literalmente nos ritmos populares brasileiros, tá? E aí, por isso que eu estou fazendo essa atividade, que é um desafio para vocês. Esse desafio é para você identificar se cada ritmo desses é compasso binário, se cada ritmo desses, a maior parte é compasso ternário ou quaternário, tá? Ah, mas professora, como ele fez lá, que tem uma vez parabéns, ele pode fazer em várias versões de compasso, positivamente. Por isso que eu estou falando aqui, a atividade é o seguinte, você escutar os ritmos brasileiros, os ritmos popularmente brasileiros, tá? E depois de escutar, você vai analisar uma música que você escutou, o ritmo que você escutou, vai escutar mais de uma versão, se possível 2 ou 3 versões, tá? Do mesmo ritmo, e você vai ver a predominância, ou seja, se você escutou 3 ritmos e 2 repetiram um tipo de compasso, aí você vai responder lá o tipo de compasso mais utilizado, mais encontrado em cada ritmo desses, tá? Ah, mas professora, posso escolher? Não, amados. Eu resolvi complicar a vida de vocês, tá? Não fiquem tristinhos. Para isso existe lá a plataforma Maestro, tá no plural, já é disponível para vocês. O que está disponível? Lá está identificando os ritmos que vocês vão ter que escutar. Então não é uma múltipla escolha, tá? Você vai escutar todos os ritmos que estiverem lá no Maestro para vocês. Ah, mas eu não gosto do ritmo tal. Não é para você gostar, é para você ouvir e fazer a atividade, tá bom?
Lembrando que eu falei na aula passada, quanto mais você conhece, é melhor para você ter opiniões. Então, uma opinião, aí quando a gente está falando de patrimônio, está falando de preservação. Aqui eu estou falando de preservação musical, preservação da teoria musical, preservação dos ritmos populares brasileiros. Então, se você ainda não conhece algum dos ritmos que está lá, chegou a hora de conhecer. Então, vá lá no YouTube, vá lá nas plataformas de música, né, no Deezer, Spotify, e baixe o ritmo que eu deixei lá no Maestro para vocês. Acharam que essa é fácil, é? Não vai ser fácil, sabe por quê? Lá tem 20 ritmos e você vai ter que fazer todos os 20 ritmos. Eu chamo de top 20. Você vai selecionar dos 20 estilos que tem lá, dos 20 ritmos brasileiros que tem lá, você vai colocar numa ordem quando você for entregar a atividade. Qual será esta ordem que vocês vão entregar a atividade? A ordem vai ser de acordo com o gosto de vocês. Por exemplo, eu gostei do terceiro, eu gostei mais do terceiro ritmo musical. Então você vai colocar ele no topo, no top 1. E aí depois você vai seguindo de acordo com com a sua opinião, vai fazer os top 20 organizado e colocando aí os compassos de cada ritmo brasileiro. Certo? Deu para entender? Se ainda tem dúvida, só me procurar lá no WhatsApp que a titia responde, tá bom? Então, a aula de hoje, não esquece a atividade do maestro, a atividade de hoje é só. Fiquem com Deus e até a próxima aula.